Capítulo 2. Tome conta do sonho. Exatamente agora, abrace conscientemente a ideia de que sua vida é um jogo no qual você é empurrado a jogar. Enquanto você está mentalmente absorto no jogo, você não pode objetivamente avaliar a situação ou influenciar o curso dos eventos de modo significante. Então, primeiro vá para a plateia, olhe cuidadosamente para tudo e diga para você mesmo: nesse momento, eu estou totalmente desperto e consciente de onde eu estou, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo e por que eu o faço. Então, volte ao palco e continue executando o seu papel enquanto permanece testemunha como qualquer outro membro da plateia. Agora você tem uma enorme vantagem porque você está consciente. Você hackeou o jogo e adquiriu a habilidade de controlá-lo. Quando você não está desperto, você fica à mercê das circunstâncias. A mente racional dorme e aceita tudo sem questionar, como se tudo estivesse se desdobrando como deveria. Você pode tender a pensar que a realidade é algo que existe independentemente e que você não tem nenhum poder de influenciá-la. Você pode pensar que tudo que você pode fazer é ir com o fluxo do destino, fazendo tentativas menores para fazer valer os seus direitos. É realmente possível mudar as coisas? Sim, é possível. E você vai fazer isso. Até agora você tem provavelmente percebido a realidade como te ensinaram a fazer. É bom que você esteja ciente de que a realidade ela é como um sonho. Você só pode controlar se estiver desperto no sonho. Nesse estágio, tudo está executando uma função e todos os atores estão interagindo com você de um modo ou de outro. Eles podem esperar algo de você, fazer imposições, pedidos ou exigências. Eles podem ajudar, obstruir, te amar ou te odiar. Olhe para o jogo conscientemente, à distância, então você vai entender tudo. No transurfing, despertar significa romper a identificação automática com o roteiro que está sendo executado pela mente. Enquanto a consciência permanece completamente absorvida pelos acontecimentos, o indivíduo reage mecanicamente aos pêndulos, às expectativas sociais e aos próprios medos. Nesse estado, sua capacidade de escolher diminui drasticamente. O despertar consiste em desenvolver uma posição dupla, participar da realidade e, simultaneamente, observá-la. Esse observador interno reconhece quando está sendo manipulado pelas circunstâncias e recupera a liberdade para direcionar a sua intenção. Assim, a consciência deixa de ser apenas um personagem e torna-se também autora do próprio roteiro. Neville Goddard apresenta um paralelo ao afirmar que a realidade exterior é continuamente moldada pelo estado de consciência. Entretanto, para transformar esse estado, é necessário primeiro reconhecer que ele existe. A maior parte das pessoas vive identificada com suas circunstâncias atuais, acreditando que elas definem quem são. Neville propõe um despertar semelhante ao de Zelan, abandonar temporariamente a percepção limitada do presente e assumir conscientemente um novo estado interior. O indivíduo deixa de reagir ao mundo visível para tornar-se deliberadamente o criador da experiência que deseja viver.
Florence Scovel Shinn ensina que muitos conflitos surgem porque o ser humano aceita automaticamente pensamentos de medo, escassez e fracasso, como se fossem verdades inevitáveis. O despertar consiste em substituir essa aceitação inconsciente por uma escolha deliberada de confiança e expectativa positiva. Embora utilize uma linguagem espiritual diferente da de Zeland, ambos convergem ao afirmar que a consciência desperta, deixa de obedecer passivamente às circunstâncias e passa a dirigir sua própria experiência. Poucas obras estabeleceram um paralelo tão profundo com esse conceito quanto Um Curso em Milagres. O curso afirma repetidamente que o mundo percebido é semelhante a um sonho produzido pela mente. O despertar ocorre quando a consciência percebe que está sonhando e deixa de interpretar as imagens do sonho como realidade absoluta. Assim como Zeland propõe observar a realidade como um palco no qual desempenhamos o papel, o Curso em Milagres ensina que podemos observar nossos pensamentos sem nos identificarmos completamente com eles. Essa posição de testemunha abre espaço para escolhas guiadas pelo amor em vez do medo. Na psicologia analítica de Carl Jung, esse processo corresponde ao desenvolvimento da função observadora da consciência. Grande parte do comportamento humano é governado por complexos inconscientes e arquétipos que atuam automaticamente. Enquanto permanecem inconscientes, controlam silenciosamente as decisões do indivíduo. O processo de individuação exige justamente que a consciência observe esses conteúdos sem ser completamente dominada por eles. Assim como Zeland recomenda ir para a plateia antes de retornar ao palco, Jung propõe que o ego desenvolva a capacidade de observar a própria psique antes de agir. Lao Tzu, no taoísmo, aproxima-se desse princípio ao incentivar uma percepção silenciosa e desapegada da realidade. Ele descreve o sábio como alguém que participa da vida sem perder sua serenidade anterior. Ele observa o movimento das coisas antes de agir e, justamente por isso, interfere menos e compreende mais. O estado de presença defendido pelo taoísmo corresponde à consciência desperta de Zeland, uma mente que deixa de reagir impulsivamente para agir em harmonia com o fluxo natural do Tao. Epicteto ensina que o primeiro passo da liberdade no estoicismo consiste em examinar cuidadosamente as próprias representações mentais. Entretanto, o acontecimento e a reação, entre esses dois paradoxos, existe um espaço onde a razão pode escolher. A maioria das pessoas não percebe esse intervalo, porque reage automaticamente às impressões recebidas. O estoico procura ampliar esse espaço de consciência, tornando-se observador dos próprios julgamentos antes de aceitá-los como verdade. Essa atitude aproxima-se diretamente da proposta de Zeland de interromper o automatismo para assumir conscientemente o comando da própria vida. No Advaita Vedanta, o despertar representa o reconhecimento de que a consciência verdadeira permanece como testemunha de todos os fenômenos mentais e materiais.
O indivíduo normalmente acredita ser apenas o personagem da experiência, esquecendo-se de sua natureza como observador. Maya tem essa definição ilusória. Quando a consciência desperta para sua verdadeira identidade, continua vivendo no mundo, mas deixa de ser completamente absorvida por ele. O paralelo com o transurfing é evidente. Ambos distinguem claramente o ator da testemunha e mostram que a liberdade nasce quando a consciência ocupa essa posição de observadora. No existencialismo de Sartre, não existe conceitos espirituais. A filosofia aproxima-se desse ensinamento ao afirmar que o ser humano frequentemente vive em má fé, aceitando papéis sociais como se fossem sua verdadeira identidade. O despertar existencial para Sartre ocorre quando o indivíduo percebe que está representando determinados personagens e assume conscientemente a responsabilidade por suas escolhas. Assim como Zelan recomenda observar o próprio papel antes de continuar atuando, Sartre convida o indivíduo a reconhecer que ele nunca é apenas o personagem que interpreta, mas também aquele que escolhe continuamente como atuar. Apesar das diferenças entre suas linguagens e fundamentos, todas essas tradições convergem para uma ideia essencial. A liberdade começa quando a consciência desperta para a sua capacidade de observar a si mesma. O transurfing descreve esse estado como a habilidade de sair momentaneamente do palco da vida para observar conscientemente o jogo antes de voltar a participar dele. Neville Goddard ensina que o criador da realidade precisa primeiro despertar para o estado de consciência que está alimentando. Florence Scovel Shinn mostra que a escolha consciente substitui o automatismo do medo. Um curso em milagres afirma que o mundo é semelhante a um sonho do qual podemos despertar. Jung explica que o ego amadurece quando aprende a observar os conteúdos inconscientes em vez de ser governado por eles. O taoísmo propõe uma presença silenciosa que acompanha o fluxo sem perder a consciência. Epicteto demonstra que a liberdade nasce no intervalo entre a percepção e a reação. O Advaita Vedanta distingue o personagem da testemunha, enquanto Sartre recorda que nenhum papel social pode definir completamente quem somos. Cada tradição utiliza uma linguagem própria, mas todas apontam para a mesma transformação interior. O ser humano deixa de viver como um participante inconsciente dos acontecimentos e passa a ocupar também a posição de observador lúcido da própria existência. É justamente essa mudança de perspectiva que permite recuperar a liberdade de escolha. A realidade continua sendo vivida, mas já não é aceita mecanicamente. O indivíduo permanece no palco, desempenha seu papel, relaciona-se com as circunstâncias e enfrenta seus desafios. Porém, agora conserva uma consciência desperta que observa cada movimento. Nesse estado, a vida deixa de ser apenas um destino que acontece e transforma-se em uma obra continuamente construída pela presença consciente daquele que a vive. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Enquanto você assistia esse vídeo, bilhões de sinapses aconteceram dentro do seu cérebro. Novas conexões foram criadas,
novas possibilidades começaram a existir. Talvez você não seja exatamente a mesma pessoa que apertou o play há alguns minutos. É assim que toda transformação começa, não com grandes acontecimentos, mas com uma única ideia capaz de reorganizar a forma como enxergamos a realidade. Se esse conteúdo despertou algo em você, não permita que essa nova conexão enfraqueça. Fortaleça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo vídeo será mais uma peça na construção da realidade que você escolhe viver. Por favor, deixe seu like. Para você é apenas um gesto de 1 segundo, mas para o algoritmo é um sinal de que esta mensagem merece alcançar outras consciências que talvez estejam esperando exatamente por este conhecimento. Imagine quantas vidas podem mudar porque você decidiu clicar em um único botão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, porque ideias transformam pensamentos, pensamentos transformam escolhas, escolhas transformam destinos. E lembre-se de uma única coisa: o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete aquilo que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, eu sou Ana e você é o arquiteto da sua realidade.